Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Josué, capítulo 1, que diz assim: Deus fala a Josué e ânimo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteu, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andes. Não, não, se, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Glória a Deus. Por onde quer que andes. Glória a Deus, aleluia. Olha, quando nós recebemos uma palavra dessa, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andes. Então, nós vamos ter medo de quê? Diz aí. De nada. De nada. Não estou falando, não vou ter medo, eu vou pular de cima de uma ponte de cabeça para baixo. Não é nesse sentido aí, não. Ter medo assim, tipo, as pessoas vêm nos afrontar, porque disse, não, eu cheguei primeiro. E como é que tu vem agora? Acabou de chegar e já quer mandar em tudo aqui, já quer ser a dona, já quer ser o dono. Não é bem assim, não. Quem manda é Deus. Se ele mandou, tá mandado. Não importa se você acabou de chegar. Tem gente que acabou de chegar na igreja e recebe bênção sem medida. E tem outros que têm 200 anos. Isso aí é força de expressão, né? E fala, por que eu não recebo? Porque não obedece. Não, Deus disse, olha, que Deus, qual é a lição? Meditar neste livro de dia e de noite. Eu não vou dormir, Francisca. Também não é assim. Você leu de manhã, meditou? Meditou. Então, lê de tarde. Quantas vezes nós comemos por dia? Quantas vezes nós bebemos por dia? A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é o pão que nos alimenta e a água que mata a nossa sede. E se é assim, quantas vezes a gente come por dia? Nós temos o almoço, não, primeiro o café da manhã, aí eu acho que algum tem a merenda antes do almoço ali, aí tem o almoço e tem a janta. Tu já pensou se nós fizesse com a palavra de Deus como a gente faz com o alimento? Porque a palavra de Deus é o alimento. Tu já imaginou? Eu acho que não teria ninguém fraco, não é verdade? Porque nós estaria gordona, assim, sabe, bem gorda mesmo. Gorda, forte.
Não significa que gorda ser forte, né? Isso aí é falta de expressão. Mas nós estaria muito forte. Porque quando nós lemos a palavra, quando eu sentei agora para ler essa palavra aqui, eu fui impactada com ela. Eu fui impactada, porque todo lugar, aonde você colocar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, assim como eu fui com o meu servo Moisés. E como foi que Deus foi com Moisés? Para um Josué que não era filho de rei, que não cresceu num palácio que nem Moisés, não era um príncipe, não. Ele era um servo que colocava água, que Moisés dizia, vai lá na quitanda comprar um pão, ele ia. Vai lá dar o recado pro Arão, ele ia. Não tinha gente grande lá no meio daquele arraial, no meio daquele povo que Deus tirou lá do Egito, tinha. Mas Deus escolheu aquele que era o servo pequenininho. E tem gente que não entende por que Deus te escolheu se você é o menor da tua casa, como Gedeão. Por acaso, aonde me conta na Bíblia onde foi que Deus errou? Não, Deus escolheu. Não, não foi Deus, não. Eles até diziam, não, eu acho que isso aí não foi Deus. Eu acho que isso é coisas, foi invenção da cabeça de Moisés, que quis colocar esse Josué. Mas Moisés tinha ali o Arão. Dizia, Arão, tu vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Não, foi Deus que escolheu. Arão tinha uma função para ser ali sacerdote, né? Cada qual no seu quadrado. Deus chamou Josué, então não adianta se levantar de onde for, porque se levanta para cair e Deus remove do caminho. Deus disse, não temas. É o próprio Deus falando com ele, não era mais Moisés. Porque eu entendo, qualquer um no lugar de Josué, e olhar para aquele povo e dizer, meu Deus, agora eu estou perdido. Agora eu estou no mato sem cachorro. Por quê? Porque o Moisés, todo mundo viu ali, Moisés estendendo o cajado ali, para o mar vermelho abrir, viu Moisés pegando aquele galho de pau ali, tocando dentro daquela água que era só sal e a água ficando boa para beber, viu aqueles prodígios e maravilha que Deus operava através dele e Arão. E eu? E eu? E você? Você é um escolhido de Deus. O próprio Deus foi que te chamou. E tu tá com medo de quê? Dos milhares e milhares que se levantam? Não fica com medo, não. Deus faz assim que nele, o Salmo 91. 1.000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. Por quê? Porque quem cuida, quem nos guarda é o nosso Deus. Então não vamos ter medo de nada. O que Deus falou? Só tem o quê? Que ser forte e corajoso, porque tem hora que a gente olha para um lado e olha para o outro e diz, meu Deus, por onde que eu vou passar? Agora o caminho se fechou. E quem é que está na frente? Abre esses olhos direitos, passa aí o dedo aí, tá com uma água gelada aí no rosto, aí tu vai ver que o caminho não está fechado, o caminho já está aberto. A partir do momento que Deus disse, eu sou contigo, aonde você colocar a planta dos vossos pés, é o quê? Território do Senhor. Deus te dá por herança. Dá. Deus já tem feito isso comigo. Comigo já tem feito. Eu já até... Mas vou falar de novo, né? Porque graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus muito, sabe por quê? Porque o áudio da palavra do dia é uma benção. E como o pão que eu acabei de falar, as pessoas ouvem e passa para outra e vai passando. Então eu quero pedir a Deus uma porção dobrada para esses missionários do áudio da palavra do dia. Que Deus venha multiplicar a fé deles, que Deus venha derramar bênção sem medida nessas pessoas que ouvem o áudio e passam adiante, porque é assim que nós temos que ser. Você ouviu a palavra, passa adiante. Deus salva, Deus liberta, Deus é maravilhoso e vai passando. E eu queria comprar uma terra lá no Maranhão e eu tinha falado para o homem, eu tinha levado o meu azeite, porque onde eu vou, eu compro óleo e eu peço para Deus consagrar, porque não sou eu que consagro. Quem consagra é Deus. Eu ergo para o céu e digo, Senhor, coloca a sua unção aqui, tá? Porque a unção não é minha, é de Deus. E onde eu vou, eu levo na bolsa, no vidro, eu levo, sai levando meu óleo. Aí eu comprei umas terras, mas eu não conhecia. E eu falei, eu quero conhecer as terras que eu comprei. E eu fui com uma das minhas irmãs,
uma das minhas irmãs, eu acho que foi o esposo, eu não sei, não me lembro. Eu sei que foi um cachorro, que o cachorro ia se enfiando no meio das minhas pernas, que eu já estava caindo lá no meio do mato, com uma bota que acho que cada pé pesava 1,5 kg da bota. E fui andar, andei que entortei de tanto andar. Quando nós chegamos num arame, para atravessar um arame, eu falei, daqui começa as minhas terras. A minha irmã disse, tu já tá igual papai, tu quer, toda terra tu quer. Eu falei, não, porque aqui tá tão bonito, não é minha não, nossa terra aqui é do fulano. Eu falei, mas eu gostei tanto dessa terra, eu gostei tanto dessa área, eu falei, eu quero essa para mim, essa aqui é minha, essa aqui não é tua. Eu falei, essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Tá, derramei o azeite e fomos andando ao redor da terra. E tá, passou, aí eu mandei a minha irmã lá na casa dessa pessoa que era o dono daquela terra. Ele disse, eu falei, porque eu quero cercar a minha, então eu quero negociar com você. Você compra o arame e eu pago o trabalhador, para a gente negociar. E pergunta se ele quer vender. Ele disse que ele não vendia, não me ajudava a fazer a cerca, não tinha negócio, não queria saber de papo. Que a terra era para os filhos dele, que não sei o que, tá. Falei, tá bom, não quer vender? Tá ótimo, tudo bem. Mas eu disse, a terra é minha. Eu já tinha determinado que a terra era minha. E é assim que nós temos de ser. Você quer, é lógico que ele vendeu porque ele quis, né? Eu não forcei, não botei assim um negócio bem... Não, eu só coloquei, falei que eu queria e Deus assinou. Aí tá, passou, vim embora, triste, que eu queria tanto aquela terra. Falei, Senhor, eu queria tanto aquela terra para aumentar mais a minha. Queria tanto. Aí passou um ano, acho que foi no final do ano. A minha irmã me liga e disse, Chica, tu não sabe, o fulano quer vender a terra. Eu falei, não, ele não quer vender, porque ele disse que ele não vendia, não negociava, não fazia, falou um monte de coisa lá. Falou que quer vender, já foi 2 compradores lá para comprar a terra. Ele disse que só vende se for para você e ele vende até parcelada para tu pagar picadinho. Quê? Ele falou isso? Falou. A pessoa foi lá, botou o preço, ele falou, não vendo. Essa terra aqui é só para Chica, porque os meus íntimos chamam de Chica, né? Porque Francisca é Chica. Aí eu falei, é sério? É sério. E ele mandou falar para você. Falei, compro. Mas eu falei que a terra era minha. Então é assim, quando nós andamos na obediência, essa palavra aqui é para aquelas pessoas que Deus chamou e anda na obediência. Se você quer, já começa a contar. Já tem, já é meu. Já é meu. Pode estar, o pessoal está dizendo, isso aí não tem condição, tu não tem condição. Eu não tenho não, mas o meu Deus tem. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. E ele diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, ele tem me dado por herança. Então eu quero, essa terra é minha. Até o poente do sol. Será o vosso limite. O sol, onde é que o sol... Você já pensou nisso? O sol nasce aqui, vamos supor, ele nasce aqui no Brasil, eu estou na Bélgica, né? Ele nasce aqui na Bélgica e vai se pôr lá no Japão. Então lá também é território teu. Vai lá. Não importa. Vai lá. Você não quer ir tanto pro Japão? Então vai lá. E chega lá, Deus vai te dar. É assim. Eu nasci no Brasil. Eu dizia para minha mãe que eu ia andar ao redor do mundo. A minha mãe dizia que isso era loucura. Isso é coisa de doido. Isso daí é maluca, beleza. E aonde que eu tô? Eu tô lá no Maranhão? Não, eu tô aqui na Europa. Tô aqui na Europa, na Bélgica. Sabia falar? Não sabia falar nada. Só o ai. O ai, só. Nada, não sabia falar nada. Casei com um belga. Sabia falar só a linguagem do amor. Essa daí é universal, mundial. Essa daí todo mundo sabe, não? Eita, maravilha, glória a Deus, aleluia. Então é assim. Deus disse para Josué, tinha um monte de pessoas lá, idosas já, 200 anos de igreja. Não, com certeza Moisés morreu, agora vai ser eu. Olha, eu tenho tudo para ficar no lugar. Deus disse, tá pensando o quê? Não vai ser tu não, mas vai ser, eu sou líder de uma tribo. Não, tem que ser eu. Eu tenho mais capacidade para liderar esse povo, para atravessar, para chegar, para levar até a terra prometida. Não, tu não, é eu.
Mas foi tu que Deus escolheu? Então, se foi você, é você. Então, a responsabilidade, eu sei, Deus me deu uma responsabilidade. Deus nunca vai te dar um frio se tu não tem um cobertor suficiente para te cobrir. Não, ele não vai. Se ele te chamou, ele vai deixar tu morrer antes de se cumprir a promessa na tua vida? Claro que não. Deus é Deus. Ele sabe todas as coisas. Antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Então ele não erra nunca e não falha também, não. O que você tem que fazer? Tá com medo? Não, não tenha medo, não. Se Deus é conosco, como que Deus foi com Moisés? Como que Deus foi com Moisés? Deus chamou Moisés lá, Moisés nem conhecia Deus, nem conhecia. Não, Moisés não tinha nenhum relacionamento com Deus, Moisés não conhecia nada de Deus. Os pais de Moisés, sim, mas de Moisés, não. Deus se apresentou para Moisés lá quando ele foge de lá do Egito, quando ele está pastoreando lá as ovelhas do sogro dele. Deus se apresenta para ele lá no meio de uma sarça ardente. E Moisés vê aquela maravilha e chega até lá. E Deus já se apresenta ali para ele com fogo. E é assim que Deus faz. Ele, ai, Francisca, mas na minha igreja, eu sei que eu tenho esse chamado, Deus já falou comigo, mas ninguém deixa. Tu sabe que até o próprio Deus, quando ele foi fazer o mundo, né? Aqui a terra, ele foi sozinho. Você já leu lá no primeiro livro lá? Lá quando Deus criou a humanidade, lá criou tudo. Ele estava sozinho lá? Não, ele não estava sozinho. Ele estava com seu filho amado lá junto com ele. Faremos o homem a nossa imagem e semelhança, não foi? Faremos, não é não? Se ele falou no plural, né? Então ele não estava sozinho. Ele estava com o filho lá. Entendeu? Então tu acha que a tua igreja, tu vai abrir o pé ou os braços e vai fazer tudo sozinho? É lógico que não. É bom que seja dois, porque se um cai, o outro tá ali para levantar. Isso é Tu já viu uma mão sozinha bater palma? Não, ela dá tchau, mas bater palma ela não bate, ela precisa da ajuda do outro. O membro, por mais pequeno que ele seja, ele é importante. Muito importante. Deus te ama, não importa. Eu acabei de chegar, Deus te ama. Por isso, na nossa igreja, a gente sempre cumprimenta as pessoas que chegou aqui. Jesus te ama e nós também. Se você pensa que você não é amado do Senhor Jesus, pois fica sabendo que você é muito amado, é muito amada, tá? Não importa quem não gosta de você, mas eu te digo que Deus te ama. Ama muito, tanto que ele deu o filho dele por você, por mim e por nós. E tu acha o quê? Então, Josué enfrentou. No começo, com medo, é lógico, porque era uma responsabilidade. Ser líder não é fácil. Por quê? Porque nem todo mundo vai gostar de nós, não. Mas se não gostou do Senhor Jesus, vai gostar de nós? Se fala mal de Deus, não vai falar de nós? Lógico que vai, mas se fala mal, cai pedaço? Cai não. Cai a língua dessa língua ferina aí que fala mal, que vai ficar sem língua. Vai perder a língua e os dentes. Porque serpente, os dentes acabam caindo e depois não dá para implantar, não, é? Não dá para implantar. Dente de serpente não tem implante para dente de serpente. Tem não. Fica desdentada pro resto da vida até morrer. Mas não tem implante. Então não se preocupa não. Continua fazendo, é porque é você que vai liderar este povo. Ai, mas você não tem. Não, eu não tenho não, mas o meu Deus tem e ele me capacita para fazer tudo aquilo que eu precisar. Ele capacita você para você fazer tudo aquilo que você precisar fazer. O que você tem que fazer? Meditar na palavra. Leia a palavra, medita na palavra. Você não tem que plantar bananeira, não. Não adianta tu plantar bananeira, não vai trazer unção para tua vida, não. A unção você vai receber conforme você lê a palavra, medita na palavra, adora, louve e ora. Faz aquilo que a palavra ensina. E Deus vai te dar. Quando ele vê que você tem um coração despojado, um coração abençoador, que você quer a unção, não é para você colocar dentro de uma redoma de vidro e dizer, eu tenho a unção, olha aqui, eita, bem colorida, essa é a unção. É unção? Para botar dentro da garrafa?
Não, ele sabe que você quer a unção para você abençoar aonde quer que você chegue. Aonde quer que você chegue, você vai abençoar. Você é uma pessoa abençoadora. E aí Deus vai derramar essa unção na sua vida, assim como ele derrama na minha e na vida de todos aqueles que quer. Uma coisa eu queria falar também. Eu sei que as pessoas podem me mandar áudio, pode. Quando eu tiver tempo, pode me mandar áudio, sim, tá? Pedindo oração, pode mandar foto se quiser para me orar, tá? Só que assim, quando eu tenho um tempo, eu ligo para você e oro junto com você. Não vou falar que eu tenho esse tempo todo dia, porque a minha vida é corrida. Mas Deus é o dono do tempo. E ele vai preparar um tempo para eu ligar. Ontem uma irmã já me mandou uma mensagem. Ontem, hoje ela já me mandou de novo. E amanhã, aliás, aqui já é hoje, porque aqui agora é 3h03, a hora que eu estou gravando o áudio, né? E amanhã, assim que eu chegar em casa, eu descansar um pouquinho, eu vou ligar para essa irmã e vou orar com ela. Eu tenho o maior prazer, eu amo, foi para isso que eu fui chamada, para ser uma abençoadora. E eu faço aqui exatamente como Moisés ensinou para Josué, como a palavra manda. Medito na palavra de dia e de noite e oro e busco, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Como é que eu vou dar alguma coisa para alguém se eu não tenho? Então, se eu tenho um povo que Deus colocou na minha vida para eu cuidar, eu tenho que ter para dar para aquelas pessoas. Deus me dá e eu repasso. É assim que é. E ele nunca vai deixar o azeite da botija cessar. Enquanto tiver vasilha para encher, Deus não vai deixar cessar o azeite. Enquanto tiver vaso, Deus não vai deixar cessar o azeite. Só cessa o azeite quando não tiver mais vaso para encher. Então, não deixa a vasilha acabar. Não deixa. Vai colocando vasilha, vai buscando mais, vai se enchendo até transbordar de maneira que vai abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então é assim, é aonde você chegar. É aonde você chegar. Não importa quem diz. Em que escola tu fez curso de teologia? Minha teologia que foi na faculdade do Espírito Santo. Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi lá que eu fiz a teologia. E eu quero saber de teologia, eu quero saber de estar cheio da presença de Deus. Ótimo para quem fez. Não tenho nada contra. Mas eu não preciso, eu preciso da unção de Deus na minha vida. É isso que eu preciso e é isso que eu tenho. Eu não quero me encher de letra, mas me encher da presença, me encher do poder. Porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Tem tanta gente aí que está cheio da letra, fala numa finés, mas está vazia de Deus. Vazia de Deus. Só tem palavra bonita que derruba até um avião que acabou de decolar. Mas nada do Espírito. Então é preferível você estar cheio do Espírito e vazia da letra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, este azeite, meu Deus. Tudo que está aí do lado desse celular, que no momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, meu Deus, que ela venha a ser sarada, ela venha a ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te peço também, meu Deus, para quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, e repassar, meu Deus, esses missionária do áudio da palavra do dia, que o Senhor esteja derramando uma unção dobrada para este povo, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo, avivando a fé delas, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, aviva a fé do teu povo, dá crescimento a esta obra, Pai, no nome do Senhor Jesus, faz prodígios e maravilha, Pai, corta as correntes, derruba as portas de bronze, rebenta os cadeados, Pai, tira todo o atrapalho da vida do teu povo, meu Deus, vai na nossa frente, Pai, tirando todo obstáculo do nosso caminho, Pai, e dando a vitória, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreende, Pai, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito de Maria Mulambo, de Jezabel, de Enxu Caveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Zé Pilindro, todo que é demônio dos nossos caminhos, o espírito destruidor, no nome do Senhor Jesus, vai tirando todo
todo mal, Pai, do nosso caminho, Pai. Vai queimando esses demônios, Pai, jogando no abismo para nunca mais ele sair dali, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreende o espírito da loucura, o espírito do medo, o espírito do câncer, o espírito da depressão que está assolando a humanidade, Satanás e seus demônios, espírito de depressão, espírito da paralisia facial, paralisia, o espírito do autista. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás. Bate em retirada da vida desta criança, da vida deste homem, da vida desta mulher. Agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo. Essa mulher que teve um acidente, uma sequela, no nome do Senhor Jesus, toda sequela de cirurgia, sequela de acidente, no nome do Senhor Jesus Cristo, sai do corpo dela, sai do corpo dele, no nome do Senhor Jesus, seja curado. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, para proteger o teu povo, Pai, nos lares, Pai. No nome do Senhor Jesus, vai cortando, Pai, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento. Palavra de maldição, maldição hereditária, toda praga, toda oração contrária, espírito de inveja, no espírito da fofoca, no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, Satanás, seja desfeita toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo e de inveja. No nome do Senhor Jesus, nos blinda, Pai, com teu sangue, que o sangue do Senhor Jesus nos cubra e nos proteja de toda seta do inferno. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos dos nossos trabalhos para repreender, Senhor, todo espírito de contenda nessa firma, nessa fábrica, nessa empresa, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia também essa legião de anjos, Senhor, anjos com espada de fogo, Senhor, nos nossos lares, para cortar, meu Deus, toda seta maligna que estava dentro dessa casa, trazendo contenda, trazendo divisão entre esse casal, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende esse espírito, Pai, que quer destruir as famílias, Pai. Proteja as famílias, proteja o teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, envia essas legiões de anjo também, meu Deus, nos hospitais, Pai. Em cada leito desses hospitais, Pai. Toca, Senhor, nos pacientes que o médico já está mandando para casa porque não tem cura. O Senhor Jesus diz, tem cura porque eu sou o médico dos médicos. No nome do Senhor Jesus, toca, Senhor. Visita também, Senhor, as cadeias penitenciárias, os abrigos, os albergues, os manicômios, as cadeias, todo lugar deste mundo, Senhor. Vai visitando, Pai, toca naquela pessoa que grita noite e dia com dor, meu Deus. Fibromialgia, artrite, artrose, reumatismo, osteoporose. Toca, Senhor, e calcifica esses ossos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa tenha saúde, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, seja juiz do teu povo, Pai. Seja advogado, Senhor. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, meu Deus. Essa pessoa que o Satanás tirou de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas. Toca, Senhor, para libertar o teu povo e cortar toda a corrente, remover toda a pedra de tropeço do caminho do teu povo e dê a vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Fortaleça o teu povo, aqueles que já estão cansados, sem força. Renova, Pai, para que ele tenha força para te buscar, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.